Olá, bom dia a você que nos acompanha e participa diariamente aqui conosco das videoconferências da Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim. Quero dizer que é um prazer, uma vez mais, estarmos aqui reunidos e poder receber cada um de vocês e hoje para uma conversa muito interessante, uma ótima conversa sobre educação infantil. Mas eu quero registrar e agradecer a presença de cada secretário municipal de educação, das equipes das secretarias municipais de educação e gostaria também, de maneira especial, agradecer a presença de convidados, né? Sempre temos aqui diretores de escola, professores, representantes de instituições e temos aquele time que participa ativamente do PVE, que são os articuladores das instituições parceiras. Quero dizer que é um prazer muito grande termos cada um de vocês aqui. E a nossa conversa de hoje é sobre educação infantil. Nossa conversa de hoje é sobre os desafios da educação infantil neste momento que nós estamos enfrentando, mas também depois, no momento pós-pandemia, quando do retorno das aulas presenciais. E hoje a gente tem o privilégio de receber aqui a Maria Tereza Marcílio. Ela é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia e ela é mestre em Educação pela Harvard School Education. E ela tem formação em Psicologia Social, é presidente e associada fundadora da Avante Educação e Mobilização Social. Quero lembrar ainda que, atualmente, ela é membro do grupo de trabalho sobre avaliação da educação infantil instituído pelo INEP, que tem o objetivo de elaborar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Infantil. Também é coordenadora regional para as Américas do projeto Líderes Globais da Educação Infantil do Fórum Mundial de Educação e Cuidados com a Primeira Infância. Maria Tereza, que privilégio ter você aqui hoje, é muito bom, obrigado por aceitar o convite do PVE. Bom dia, Carlos, é muito prazer de estar aqui, né, na sua companhia e com tantos colegas participando desse debate tão necessário, tão urgente, eu diria, né? Então, é um prazer estar aqui, obrigado ao Instituto Votorantim pelo convite e espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje aqui. Teremos e será maravilhosa, estou convencido disso antecipadamente. E eu quero dizer que todo mundo que está participando pode usar o nosso chat aqui e colocar suas observações, suas inquietações, suas dúvidas, que ao final da apresentação nós vamos ter a possibilidade de interagir e conversar aqui sobre todas elas com a Maria Tereza. Mas nós temos uma praxe aqui, a gente adotou uma metodologia, Maria Tereza, e todo dia, antes da gente começar a apresentação do tema, a gente traz uma enquete. E eu peço para a Ana Clara, por favor, que coloque na tela a enquete que hoje a gente quer saber quais são os principais desafios que a sua rede e instituição de ensino estão enfrentando em virtude da Covid. Você pode marcar mais de uma alternativa, fique à vontade para marcar, e você, ao final da apresentação, a Maria Tereza, quando ela terminar a apresentação dela, a Maria Tereza vai poder analisar o resultado dessas manifestações de todos vocês que estão participando conosco. Maria Tereza, por favor, fique à vontade. Vamos colocar aqui o seu material, a sua apresentação. O tempo é todo seu. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Um segundinho aqui que a gente já vai colocar o seu material aqui. Nem sempre a tecnologia é tão rápida quando a gente quer, né? Mas as coisas dão certo assim. Pronto, já estamos lá. Fique à vontade. Certo. Então, nós vamos falar sobre a pandemia e os resultados e a educação, os desafios da educação infantil e deixa eu ver também aqui. E eu gostaria de começar, eu sei eu queria fazer um pequeno passeio no histórico da educação infantil, é sempre muito necessário. Então, eu gostaria de seguir aqui na apresentação para o primeiro
o primeiro momento, que é o do significado da educação infantil como política pública. Eu acho que é importante tratar disso, abordar um pouco essa história, primeiro porque ela é muito recente, a gente pode datar a partir da Constituição Federal de 1988, mas, além de ser muito recente, houve avanços extremamente significativos nesses 32 anos, que é muito pouco, historicamente falando, 32 anos é um nada no mundo, muito menos da metade da minha idade, por exemplo, e tanto que já se fez. Ao mesmo tempo, é muito importante trazer esse marco legal, institucional, da educação infantil, porque estamos vivendo um período em que há uma tentativa de fragilizar instituições gerais, não só na área da educação, mas há um movimento assim que a gente observa com certo cuidado, e preocupação de fragilização das conquistas institucionais que o país fez, principalmente nos últimos 32 anos, justamente a partir da Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, aparece já como direito de todas as crianças a educação a partir do 0 ano. Ou seja, as crianças, desde bebês, são consideradas sujeitos plenos de direitos vários, inclusive, e no nosso caso, a educação. Esse é um marco importante porque é um reconhecimento do sujeito criança. Ele não é um ser do futuro, ele é um sujeito do presente. A gente tende a olhar para a criança, principalmente a criança pequena, como um projeto de futuro. Ele é, sim, um projeto de futuro, a criança, porque ela depende, inclusive, de como nós a tratamos, ela vai se desenvolver, mas ela é, antes de ser um projeto de futuro, ela é um sujeito histórico, cultural, inserido numa sociedade com pleno direitos. O fato da criança ter uma situação peculiar de desenvolvimento não a faz menos, a faz diferente de nós adultos, mas ela é plena de direitos. E isso está assegurado na Constituição Federal, da mesma forma que está assegurado na Constituição Federal o dever do Estado e da família e da sociedade em oferecer e garantir esses direitos nos quais está incluído da educação. Isso em 88, Nós tivemos em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, que confirma e detalha e estabelece com lei própria os direitos da criança e do adolescente. Então, tudo que está na Constituição está afirmado e desenvolvido no ECA de 1990. São 2 grandes marcos legais do país que proporcionaram um avanço enorme nas atividades relacionadas à criança e adolescente, nas políticas públicas de criança e adolescente. Depois, em 1996, nós temos a LDB. A LDB trouxe não só a inserção da educação infantil como primeira etapa da educação básica, ela passa a ser considerada parte da educação básica do país, portanto, sistematizada, sujeita a ter currículo, a ter profissional formado, a ter responsabilidades de oferta definidas em lei, uma série de aspectos. E o aspecto que eu diria mais importante entre todos da LDB em relação à educação infantil é quando ela traz a indissociabilidade do cuidar e do educar. Isso já dá uma perspectiva muito inovadora e peculiar da educação infantil, que nós hoje gostaríamos de ver em toda a educação. Quando se fala, teve a webinar com Natasha Costa sobre a educação integral, o conceito de educação integral, que é tão caro a nós todos e que nós gostaríamos de ver em todas as escolas do país, para todas as crianças, adolescentes e jovens, ele é inerente à concepção de educação infantil e está lá na base já, e está lá na LDB, quando ela fala da indissociabilidade do cuidar e do educar. Ela já vê o sujeito de educação infantil como um sujeito integral, um sujeito que precisa ser cuidado e que precisa ser educado, e que essas 2 partes constituem a educação infantil. Rompe um pouco
o antigo paradigma e quem cuida não pensa e quem pensa não cuida, né? Então, o professor era formado para educar e tinha sempre alguém, um auxiliar, que fazia parte do cuidado. Banho, higiene, alimentação, como se essas atividades fossem atividades menores. E isso, numa sociedade escravocrata como a nossa, com uma tradição, né, de separar bem as pessoas e as tarefas, isso ficou muito forte. A LDB trouxe para juntar. Então, cabe ao educador de crianças de 0 a 5 anos cuidar e educar. E não é tarefa para um só, né? É uma tarefa para muitos. Então, a razão professor-criança na educação infantil é diferente da razão do ensino fundamental. E dentro da educação infantil, ela varia conforme a faixa etária, né? A razão professor-aluno nas crianças pequenas, nos bebês, é uma razão menor. É 1 para, idealmente, 1 para 8, 2 para 8, e depois 1 para 15, depois 1 para 20. Isso foi garantido. Essa perspectiva de integralidade da educação infantil foi garantida pela LDB. Nós temos um outro grande avanço institucional com o Fundeb, de 2007, onde se garantiu o financiamento, e isso é fundamental, porque sem financiamento nada existe, e a educação infantil, como sempre foi menor, né, como sempre foi vista como menor, sempre teve um pedaço menor de recursos. O Fundeb veio trazer uma outra condição para a educação infantil, para a operacionalidade da política pública de educação infantil. Aliás, o Fundeb também é uma outra coisa que precisa ser muito cuidada. Ele deve ser votado esse ano, porque ele perde, né, a validade, ele só ia até 2020. Há uma grande disputa dentro do Congresso e fora dela sobre o Fundeb. Isso faz parte desse momento difícil que a gente está vivendo de fragilização. E o Fundeb é, hoje, o instrumento mais potente, mais necessário para garantir uma política de educação pública para todos, de todos os segmentos, não só de educação infantil. Então, é urgente que se vote um Fundeb que dê conta dessa tarefa imensa nesse país imenso, diverso, desigual, com um contingente. Nós somos hoje, eu recentemente vi essa figura, nós somos a 2ª maior rede pública de educação do mundo, em quantidade de alunos. É impressionante. E isso precisa ser visto com essa lente. A gente precisa de recursos. Então, votar um Fundeb para valer é urgente. Temos depois, em 2009, as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que são contemporâneas do que há de melhor em termos de teoria e em termos de experiências práticas que existem no mundo. Esse documento das diretrizes é um documento exemplar, é um documento que serve de guia e que é alvo de admiração de todos que conhecem, fora do país, inclusive. Nós temos um marco legal que poucos países do mundo têm. Então, nas diretrizes, eu faço questão de trazer isso, porque é importante agora na pandemia a gente lembrar das concepções de criança, de currículo e de educação infantil, para não sermos devorados ou não retrocedermos no tanto que a gente conseguiu avançar desse pouco tempo. Então, o currículo da educação infantil, nas diretrizes, ele é percebido como ele é colocado como um conjunto de práticas que buscam articular os saberes e as experiências das crianças com o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança. Então, de novo, a perspectiva da criança como um sujeito de direitos e da criança como um sujeito integral. E o currículo como partindo dos saberes e das experiências da criança. Ela é o centro da proposta curricular, né? Então, as propostas devem colocar a criança no centro, como sujeito histórico e de direitos, e que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, ele constrói sua identidade pessoal e coletiva, ele brinca, fantasia, imagina, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentido sobre a natureza, a sociedade e é um produtor de cultura.
É importante trazer isso. Por que eu trago? Porque quando a gente está vendo agora, na pandemia, pareceres, orientações no sentido de levar atividades para serem feitas em casa pelas crianças de 0 a 5 anos, a gente questiona isso. Porque a criança continua vivendo na família, ela continua experimentando, ela continua articulando suas questões com o que ela está vendo, né? Então, ela está tendo, ela não precisa de uma atividade. Essa criança fazendo uma atividade dirigida por alguém não é a ideia que prevalece nas diretrizes, não é a ideia que prevalece nos outros documentos legais do país, e que são mandatários. A Base Nacional Comum Curricular de 2017, no que tange à educação infantil, ela vem concretizar o que está posto nas diretrizes. Ela coloca a criança como centro do currículo, os eixos do currículo são interações e brincadeiras, e ela se organiza em campos de experiência com o objetivo de garantir os direitos da criança, que são os direitos de conviver, de brincar, de expressar, de conhecer, de explorar e de participar. Então, as coisas não estão todas articuladas, e é um belíssimo marco. E ele deve estar no nosso horizonte quando a gente for discutir as questões pandemia e pós-pandemia. Outros documentos importantes que marcam essa institucionalização da educação infantil, da política pública, são os indicadores de qualidade da educação infantil, elaborados em 2009, e o Plano Nacional de Educação de 2016, que consta lá com metas claramente definidas para a educação infantil. Então, esse foi muito pouco tempo, são 32 anos, né, desde a Constituição até hoje, muito foi feito. E é importante também, porque quando a gente ouve os questionamentos, mas não tem qualidade, mas as escolas isso, mas os centros de educação infantil não funcionam bem, os professores não são bem formados. Vamos lembrar que nós temos 32 anos de política pública. Demos passos larguíssimos, avançamos muito. E aí eu quero entrar na outra questão dos avanços, que são os dados. Eu gostaria de mostrar alguns dados para a gente entender a dimensão dessa política, né? Aumentou, nos últimos 5 anos, a matrícula na educação infantil foi a que mais aumentou de 12,6%. Ela é hoje, a matrícula na educação infantil, ela só é superada pela de ensino fundamental. Cerca de 9 milhões de crianças de 0 a 5 anos estão matriculadas em creches e pré-escolas. É um contingente imenso. Isso é maior do que a população de alguns países, por exemplo, né? Então, antes da gente questionar a qualidade, que não é boa, é bom a gente lembrar esse esforço, o tempo e a quantidade, para a gente ver como a gente avançou e ter mais respeito e mais empatia e para garantir que essa política pública continue, né? As redes municipais de ensino, que são os entes da federação, os municípios são os entes da federação responsáveis pela oferta, elas hoje respondem por aproximadamente 71,4% dessas matrículas. Então, é uma rede imensa, é onde está a maioria das crianças brasileiras matriculadas em pré-escola ou em educação infantil estão na rede pública, né? A rede privada atende a 27,9%, e nesta rede privada, desses 27,9%, estão incluídas filantrópicas, comunitárias, confessionais e conveniadas com o poder, que são conveniadas com o poder público. Então, continua um atendimento público também, né? Então, a rede pública é uma rede muito forte e muito grande, né? Em relação às matrículas, especificamente por segmento da educação infantil, em relação às creches que atendem crianças de 0 a 3, e esse foi outro avanço da lei, né? Porque creche antigamente era um atendimento da assistência social para qualquer criança de qualquer idade que precisasse estar sob a guarda de alguém. A educação infantil, a LDB disciplinou, e o termo creche vale para toda e qualquer instituição pública, privada, filantrópica, comunitária, que tenha atendimento educacional
como centro de educação infantil para 0 a 3. A matrícula em creches está em torno de 32%. O Plano Nacional de Educação de 2016 coloca como meta para 2022 o 50%. Nós estamos ainda distantes da meta, e no ritmo que estamos, e com o que vem acontecendo no país, né, com a emenda do teto dos gastos, a emenda constitucional 95, e com a demora nessa votação do Fundeb, e mais as questões, a crise que estamos vivendo, né, econômica, inclusive, muito dificilmente a gente vai conseguir alcançar os 50%. Na pré-escola, a meta era universalizar, ou seja, 100% de crianças na pré-escola em 2016. Em 2009, houve uma emenda constitucional tornando também o 4 e 5 anos, que é pré-escola, obrigatórios, como escolaridade obrigatória. Nós também não atingimos a meta, estamos perto, né? Houve um crescimento muito significativo da matrícula na pré-escola, muito por conta da LDB, das diretrizes e do Fundeb e da obrigatoriedade, mas nós não cumprimos. Então, há avanços, mas a gente não cumpriu as metas. Há avanços, mas persistem iniquidades enormes entre regiões, entre classes sociais, entre etnia, entre local de residência da criança, dependendo de onde essa criança mora, ela terá ou não atendimento, e esse atendimento será de melhor ou pior qualidade. Então, são iniquidades e desafios que se colocam enormes. A gente vê os dados assim genéricos, esse 92% não é uniformemente distribuído no Brasil, óbvio. Então, tem regiões que estão até já perto de 100%, com mais de 92%, mas tem regiões que estão com 80% a 84%. Creche é a mesma coisa. Tem regiões que já passaram dos 50%, tem localidades que estão abaixo dos 30%. Então, dependendo justamente de vários fatores, essas iniquidades se manifestam fortemente, né? Então, o grande desafio eu digo que é vencer a distância entre a intenção e o gesto. A intenção que está posta nos documentos e o gesto de fazer esses documentos se concretizarem em ações. Então, os desafios são esses, de cerrar essa brecha, como dizem os espanhóis, ou vencer esse abismo entre intenção e gesto, garantindo uma educação infantil de qualidade para todas as crianças, independente de tudo, ter um financiamento que garanta essa qualidade, que garanta que a gente vai ter escolas e centros de educação infantil de excelente qualidade, professores bem formados, alimentação, material de brinquedos e livros para ampliar as expectativas e experiências das crianças, pátios, enfim, a gente precisa de um financiamento que dê conta da dimensão e das demandas da educação infantil. E o outro desafio que é justamente preservar e fortalecer essas concepções de criança, de educação infantil e de currículo que foram frutos de uma construção histórica anterior à Constituição, que se concretiza na Constituição e nesse marco legal maravilhoso que a gente conseguiu construir nesses 32 anos. Então, essas concepções precisam ser fortalecidas. A gente não pode pensar na educação infantil como preparação para o ensino fundamental. Não. Ela tem função em si mesma, ela tem fim em si mesma, ela tem currículo próprio, ela tem uma especificidade que precisa ser preservada. Não é preparo para o ensino fundamental. Da mesma forma que esse sujeito é um sujeito pleno de direitos, ele não é um futuro aluno do ensino fundamental ou um futuro cidadão. Ele já é cidadão. E o que se desenha com a pandemia? Nós estamos vivendo um cenário de absolutas incertezas e inseguranças. Eu desafio alguém que tenha resposta para alguma coisa hoje, né? A gente tem incerteza sobre quando isso acaba, se estaremos livres do vírus, quando virá outra epidemia, se terá a mesma forma de manifestação que essa teve, né? Como que vão ser as relações sociais, como que vão ser estruturados as políticas públicas, os serviços públicos, as relações.
é uma série, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza e muita insegurança. Estamos vivendo também um momento de uma atividade econômica que está sofrendo impactos enormes. Ela já vinha, no caso brasileiro, né? E mundial mesmo, ela já vinha com alguns sinais de uma recessão, ou de uma diminuição de ritmo de crescimento, não só no Brasil, mas em outros países. A pandemia traz um agravamento. Nós já estávamos com um índice altíssimo de desempregados, com um índice grande de precarização de trabalhadores, e isso só tem aumentado. E, obviamente, isso vai impactar, provocando aumento de desigualdades, né? Mapa da fome, a gente volta a participar, o aumento do número das famílias vivendo em condições de miséria. Então, é um aumento, uma perspectiva de um aumento grande das desigualdades. E, com isso, uma fragilização das redes de proteção, das políticas públicas, da própria sociedade democrática. Então, é um contexto desafiador, e que nos faz pensar e desejar dar o melhor de cada um para a gente vencer e para a gente continuar nessa trajetória de construção de uma nação democrática que respeite principalmente os direitos das crianças, né? Ela veio também escancarar, a pandemia não é ela que faz a desigualdade, mas ela escancara essa desigualdade. E uma desigualdade, no caso, intraescolar, intraeducacional, que a gente às vezes se recusa a ver, né? A gente pensa que está tudo muito bem, mas não está. Então, essa desigualdade de oferta, de qualidade de prédios, de instalações, de acesso a materiais, de professores, de apoio a professores, do acesso ao alimento, tudo isso se revela. Eu acho que o melhor exemplo é a questão da tentativa, para mim, frustrante e com a tendência a frustrar, de transferir a escola para uma plataforma EAD. Quantos desses alunos têm acesso? Quantas famílias têm internet? Como você garantir isso para essa população toda? O risco de perder aluno é muito grande. Então, essa desigualdade ficou escancarada. A outra coisa que ela escancarou para mim, eu estou chamando de um outro isolamento, entre aspas, que é o isolamento da escola, dos centros de educação infantil, em relação ao mundo, à comunidade onde ela está inserida, às famílias que frequentam. Eu já estou na área há muitos anos, né? Meus cabelos brancos mostram. Há uma ideia que prevalece, infelizmente, ainda muito nas escolas, de que é uma pena. Eu trabalho bem com os meninos, mas é uma pena quando eles voltam no fim de semana para a família. Ou a família não corresponde, ou a família não ajuda, a família não acompanha. Então, há sempre uma queixa da família, quando não há uma queixa do próprio aluno, né? Que não obedece, que não participa, que não se interessa. Então, esse isolamento da escola também ficou muito escancarado. E cobra, né? Então, o que é que cobra? Tudo isso que se desenha e do que ficou escancarado traz uma cobrança muito grande. Em termos da educação infantil, eu diria que são duas cobranças básicas. Uma é da intersetorialidade, é da gente perceber que a escola, o Centro de Educação Infantil, tem um papel imenso a cumprir. Ele pode ser uma instituição ou um elemento de vencer a desigualdade, de superação de desigualdade. A escola não precisa ser uma reprodutora da sociedade, como diria Bourdieu e Passeron, né, nas décadas passadas, que a escola era um instrumento de reprodução da desigualdade ou das injustiças. A escola pode, sim, ser um elemento de transformação e de superação de desigualdade, mas ela sozinha não consegue. Ela tem que estar associada. E, no caso da educação infantil, é fundamental. Se a gente pensa nesse sujeito integral, é preciso estar muito próximo da saúde, da proteção, do sistema de garantia de direitos, do planejamento urbano, né? do acesso à cidade. É preciso ter um diálogo permanente com vários setores
das políticas públicas, várias políticas públicas, para se atender bem essa criança. E com a pandemia, isso fica não só evidenciado, como passa a ser uma necessidade. Nós não vamos conseguir continuar funcionando se não estivermos juntos. Os protocolos, a partir de agora, têm que ser intersetoriais. Não adianta a escola pensar um protocolo sem pensar na saúde, sem pensar na proteção, sem pensar no uso dos espaços públicos e no uso do espaço escolar. Então, há uma necessidade, né? Da mesma forma, um diálogo com a família e com a comunidade. Quando as crianças ficam isoladas em casa, como que a gente vai manter viva a instituição educacional com as crianças longe? Como que a gente vai manter esse vínculo com crianças pequenas, inclusive, né? Que é mais complexo ainda, se elas não estão acessando a escola? Então, é obrigado a que a gente se abra à família e à comunidade. E aí vamos ver quais são como isso segue, certo? Então, quais são as preocupações que a gente deve ter, então, neste cenário, né? Como garantir que os direitos das crianças sejam respeitados e que as conquistas na área da infância não se percam? Eu acho que essa é uma questão que deve estar permanentemente guiando os trabalhos dos centros de educação infantil, dos gestores municipais, dos professores, dos coordenadores. Esse é o foco. Eu tenho que ter no meu horizonte a minha preocupação maior, antes de qualquer preocupação formal, de mandar atividade, de calendário, de etc., é como é que eu vou garantir que os direitos das crianças sejam respeitados. E como é que eu vou garantir que isso que a gente conquistou em termos de concepção de criança, de educação infantil, né, como é que isso permanece de currículo? Então, quais devem ser os objetivos educacionais? Como vamos manter essas concepções funcionando à distância? Então, são as questões que eu considero mais importantes e que deveriam estar norteando as conversas, as reuniões, as lives, os encontros todos de gestores municipais, de gestores nacionais, de gestores estaduais, porque o sistema é federativo, o pacto é federativo, tem responsabilidades que cabem a cada um, então todos têm que estar articulados com essa preocupação. Então, podemos seguir aí para ver como é que a gente vai desdobrar. Qual é nosso objetivo, então? Não é transformar casas em centros de educação infantil e pais em professores, nem mandar atividades para casa, mesmo como apareceu no parecer do Conselho Nacional, como se fossem atividades lúdicas. Não é esse o nosso objetivo. As casas não são centros de educação infantil. As casas são ambientes em que as crianças convivem com sua família. Qual é a diferença? Né? Porque as crianças lá estão tendo as mesmas experiências, elas estão conhecendo, elas estão se relacionando, elas devem estar brincando, espera-se, né? Elas estão se expressando, participando. Então, elas estão funcionando como crianças e, portanto, construindo saberes e crescendo e aprendendo. Qual é a diferença, então, da casa? Por que a casa não pode ser um centro de educação infantil? Porque o Centro de Educação Infantil é uma instituição voltada para isso, com profissionais que são formados para atender essas crianças e organizar ambientes e espaços que facilitem, propiciem o desenvolvimento integral da criança e mediem as atividades, né? Então, essa função é do profissional, não é do pai e da mãe. Nem a gente pode exigir que eles façam isso, né? A outra coisa que existe no Centro de Educação Infantil, que não tem na casa, é a intencionalidade pedagógica. Então, as crianças lá estão aprendendo, estão brincando, estão se expressando, estão convivendo, estão dormindo, comendo, tudo isso elas fazem em casa e fazem no centro. Mas no centro existe o profissional, a intencionalidade, um ambiente organizado para isso e, principalmente, a socialização. A convivência com o outro, o contato com o diferente, a expansão do universo da criança, a ampliação das suas possibilidades.
Então, a casa é a casa. O que a gente tem que garantir é que esse período, que está sendo às vezes, de muito estresse, de muita dificuldade, inclusive, a gente sabe, de possibilidades de violência doméstica, de agravamento da situação econômica, que a gente apoie essas famílias em manter suas crianças como sujeitos vivos, brincantes e aprendentes. Então, o foco, a meu ver, nesse momento, não deve ser nas questões formais, né, de garantir currículo, de garantir calendário, de garantir hora de atividade, de garantir que faça tal ou qual atividade. O foco tem que ser na garantia dessa concepção de infância, do desenvolvimento integral, da aprendizagem, do valor das interações e brincadeiras e na saúde e proteção das crianças. É isso que deve estar no nosso foco. É isso que deve dirigir as ações dos órgãos responsáveis pela política pública em relação às crianças, né? Então, acho muito importante que se tenha isso em mente. Então, o que é que a gente pode fazer para garantir esse direito à educação de qualidade para todas as crianças e manter esse foco tal como foi abordado, né? Uma primeira coisa que é importantíssima para se fazer é a manutenção de vínculos. A escola não pode desaparecer da vida das crianças, nem da vida das famílias, né? Ela tem que permanecer forte e as crianças não podem, a gente não pode perder as crianças e há um risco de se perder. Então, a manutenção de vínculos é importantíssimo. Criar condições para que a escola e a família estejam próximas e que as crianças vejam essa escola, sintam essa escola presente na vida, né? O apoio e a valorização das famílias é outra coisa que é preciso fazer. Para manter vínculos, eu tenho que apoiar e valorizar. Então, eu tenho que conhecer. É uma oportunidade de ouro, eu digo, das escolas conhecerem suas famílias. Onde moram, com quem essas crianças estão? Estão com os pais estão trabalhando? Quem fica em casa com elas quando os pais trabalham? Que tipo de ambiente ela está? O que é oferecido a ela? Ela está comendo? Tem alimento em casa? Os pais estão desempregados? É mãe solo? É pai solo? É avó que cuida? Onde mora? Tem saneamento básico? Tem água? A gente está falando em lavar a mão toda hora. Tem água? Então, conhecer a situação real de cada uma das famílias é tarefa urgente e necessária, né? Aproximação... volte aí um pouquinho, Carlos. A aproximação com os outros setores e com a comunidade. Então, a escola precisa estar perto da saúde, precisa estar perto do conselho tutelar, né? A gente está sabendo dos casos de violência, de abandono até de criança, vai atrás do conselho tutelar, estabelece uma ligação com os agentes comunitários de saúde, procura as outras referências de políticas públicas que atendem a criança e cria um protocolo de ação conjunta já, né? Precisa proteger essas crianças. Eu tenho um caso aqui em Salvador, uma diretora muito boa, muito competente, aliás, tem um fórum de gestores da Rede Municipal de Salvador, que é um fórum super atuante, pessoal de muito boa qualidade, que batalha mesmo pela educação pública, e uma delas relatou que uma criança cuja mãe é alcoólatra estava com uma criança na rua. Elas se mobilizaram o conselho tutelar, conseguiram um abrigo para a criança e tratar a mãe nessa pandemia. Ou seja, é necessário você ir atrás, você tentar localizar, né? Apoio, outra coisa que é preciso garantir é o apoio e acolhimento aos profissionais. Os professores estão passando pelos mesmos estresses que toda a população, nós não somos diferentes. Então, tem professor que já tem parente, já perdeu parente ou já perdeu alguém conhecido na sua comunidade, ou foi atacado pela Covid, está com dificuldades, está com filho pequeno em casa, está com... Enfim, o profissional sofre a mesma contingência que nós todos. Então, eles também precisam ser acolhidos e apoiados. Precisa muita escuta e muita formação nesse momento. São esses os objetivos para a gente garantir o direito à qualidade nesse momento. Aí eu gostaria de trazer algumas estratégias que eu tenho visto nas redes com que a Avante participa. Nós hoje trabalhamos
Eu não tive a oportunidade, me esqueci de dizer, a Avante é uma instituição que tem 24 anos, e a gente trabalha com uma das linhas de trabalho é a formação de profissionais da educação, gestores, professores, coordenadores, em diversos municípios. Nós estamos hoje trabalhando com 6 redes municipais, que vai do Espírito Santo ao Maranhão, né, distribuídos aí por esses estados. E temos apoiado, e já trabalhamos com várias outras, né? Então, a gente tem uma interlocução e um diálogo com muitos profissionais e muitas redes. O que é que nós temos participado da formulação ou recebido como sugestões? Aqui eu queria citar as redes de Paulista, de Arari, Paulista no Pernambuco, Arari no Maranhão, São Luís no Maranhão, Bacabeira no Maranhão, Cariacica no Espírito Santo e Salvador aqui na Bahia. O que é que eu tenho visto que tem sido feito, que a gente recomenda, apoia e ajuda a construir? Com famílias e crianças. Criar grupos de Zap. Né? Telefone celular ainda é o meio mais acessível e o Zap é o aplicativo mais fácil de se ter. Então, criar grupos de Zap por grupo etário, né? Grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 0, grupo 2, do professor com suas famílias. E estabelecer um diálogo permanente, como a gente faz com o Zap. Aqueles que têm acesso e que não estão com o celular sobrecarregado, não é um celular que não comporte receber mensagens maiores, eu tenho visto uma coisa que tem dado muita força às crianças e às famílias, é envio de vídeo com as musiquinhas que os meninos gostam de cantar na escola, professora contando história para as crianças, fotos das crianças na escola e pedido de fotos da família para a escola também, de como as crianças estão. Né? Mensagem de aniversário, no dia do aniversário das crianças, a professora ligar, cantar parabéns, mostrar que se preocupa, que cuida. Né? Então, tem um grupo de Zap onde você pode conversar tudo, para descobrir, inclusive, o que está acontecendo e apoiar. Em redes que já perceberam que nem todas as famílias têm acesso sequer a um celular, eles estão se organizando para mandar material impresso, que não são atividades, são orientações justamente de apoio. São ideias de brincadeiras, são sugestões para o pai contar histórias, são histórias que vão para os pais contarem. Né? Muito nessa mesma linha, não de sobrecarregar pai, nem de transformar pai e mãe em professor, mas de enriquecer o ambiente da casa e ajudar no desenvolvimento das crianças. E como as escolas estão aqui em Salvador, isso é verdade, eu acho que em Paulista também está fazendo isso, em muitos municípios eu sei que estão fazendo, de distribuição de cesta básica para as famílias de cada centro de educação infantil. Então, no dia que o familiar vai buscar a cesta básica, ele recebe, junto com a cesta básica, esse caderninho de orientações, de brincadeiras para levar para casa. Quando não vai, quando ninguém vai buscar, por alguma razão, o agente comunitário de saúde é incumbido de levar. Então, você criar justamente uma rede de proteção e apoio e que possa levar para casa a ideia desse ambiente, não pensando que eles são um centro de educação infantil, mas um ambiente de crescimento e desenvolvimento integral para a criança. Né? E o envio de cestas básicas é outra estratégia que está sendo bastante utilizada e muito necessária. Em relação aos professores, o que é que tem sido feito? Aqui tem uma experiência do TA Literário, por exemplo, lá no Maranhão, com essas redes, de São Luís e Arari, em que uma forma de acolher, a gente vem fazendo a formação online mesmo, né? Mas nesse momento assim, de muita fragilidade, de muito estresse, nós sugerimos começar com TA literário, de ler livros, de conversar sobre livros e de, via literatura, via arte mesmo, você elaborar seus sentimentos, elaborar suas dúvidas, preocupações, incertezas e criar uma comunidade de aprendizagem enraizada muito mais profundamente do que no cognitivo, né? Como a gente quer que seja com as crianças também, que se respeite o sujeito, o professor, como um sujeito integral,
como alguém que sofre, chora, ri, se preocupa, quer se formar, tem responsabilidades múltiplas. Encontros virtuais de formação, né? Todas as redes estão procurando fazer, e fazer nessa perspectiva é hora de garantir essas concepções, é hora de buscar fortalecimento psicológico. A gente sabe, tem participado de professores que precisam mesmo, às vezes financeiro, né? Às vezes atrasou o salário, ele vive só daquilo, a família está passando necessidade, o grupo se organiza para apoiar, né? Tem uma rede assim, de que a gente sabe o endereço dos professores, então o professor perto é como se construíssem pequenas duplas ou trios de professores que estão mais perto, então um pode socorrer no caso de uma necessidade maior, né? Você criar, de fato, uma rede de apoio, de proteção e de aprendizagem entre alunos, entre crianças, professores, merendeiras, porteiros, enfim, você cuidar dessa comunidade. Essas são estratégias que eu considero muito interessantes, né? Muito mais complexas do que qualquer outro nível. E o que é que a gente aprendeu com essa pandemia, o que é que a gente está aprendendo e como é que a gente tem que pensar e planejar essa volta? Primeiro, tem a questão da preservação da saúde de todos. A gente ainda não tem informação suficiente sobre o vírus, sobre se terá uma segunda onda ou não, o que será, qual o grau de proximidade que vamos poder ter depois, como será essa volta. Tudo indica que, apesar de aqui no Brasil as coisas estarem parecendo meio fora de controle por falta de uma orientação mais incisiva, mais fundada nas informações científicas e consensuais no mundo, né? A gente não está tendo essa orientação no nível do Ministério da Saúde, do governo federal. Vários estados e municípios têm procurado se adiantar e ajudar, mas isso desorganiza muito a população. Então, a questão do isolamento no Brasil é dificílimo, não só pelo nosso forma de ser, como pela falta de uma orientação mais geral. O que a gente vê nos outros países não está sendo exatamente feito aqui. E a volta, a gente está observando muito o que está acontecendo nos países que estão voltando, não para imitar, porque não dá para imitar nada, nem para reproduzir, são países, culturas diferentes, realidades diferentes, mas para a gente ir aprendendo. Então, a questão da volta gradual, do respeito à preservação da saúde dos professores, dos gestores, das merendeiras, de todos os adultos envolvidos e das crianças e das suas famílias. Então, a gente tem que pensar como é que vai ser essa volta. Volta todo mundo junto, no mesmo dia, professor, toda a estrutura escolar? Não dá. Tem que acolher primeiro os profissionais, tem que ter um momento para acolher famílias e depois chegar às crianças. Não dá para pensar que a gente está voltando de férias, nem de um longo período de descanso. Não é isso. Nós estamos voltando de uma experiência profunda de desestabilização e que vai requerer muito cuidado das pessoas. Com a proteção, então, vamos ter todo mundo junto? É impossível. Tem que vir escalonado, né? Quantas crianças? O Brasil se destaca pela quantidade de crianças por turma. O enturmamento é muito grande. Vamos poder manter? Há uma solução no exterior, na França, de rodízio. O rodízio pode nos servir? Como vai fazer com as famílias que trabalham diariamente? Vale deixar a criança um dia e deixar outro em casa? Atende? Não atende. Não é essa a solução. Diminuir quantidade, como que a gente faz com os espaços? A gente tem um problema grave que vai ter que ser enfrentado, que são espaços inadequados. Pouco espaço externo, pouco acesso a espaços públicos, salas pequenas. Como vamos enfrentar isso? A temporalidade, o atendimento de jornada integral no Brasil é também dos maiores. Às vezes vai de 7 a 7, 12 horas. Será possível manter? Se não for possível, qual será o arranjo para atender as famílias? Né? As rotinas de alimentação, de sono e de higiene com criança pequena, como ficarão? É possível botar todo mundo para almoçar junto? É possível fazer uma comida no refeitório? É possível trocar fralda dentro da sala de aula?
É possível dormir todo mundo junto? Como é a ida para o banheiro? Quer dizer, são várias rotinas que fazem parte do currículo, do cuidado da criança pequena, que precisam ser pensadas. A razão adulto-criança, quantos adultos para quantas crianças, isso vai ter que mudar também. A relação com a família, como é que eu vou estabelecer canais permanentes de comunicação com essa família e de valorização, para que ela se sinta segura de deixar sua criança no espaço coletivo. E a intersetorialidade. Quais esses protocolos terão que ser construídos com o setor de assistência e proteção, com o setor de saúde e com a educação juntos, para pensar, não pode ser um protocolo de cada um, porque vai ficar uma coisa enlouquecida e difícil de realizar. Então, não sei se eu estou falando muito, viu, Carlos, mas já estou perto de terminar. À vontade, à vontade. Então, o que a gente tem que se preocupar ao fim e ao cabo, com todas essas questões e com toda essa complexidade, que eu digo que é maior na educação infantil, né, para a gente garantir espaços que permitam a criança se desenvolver integralmente, tal como está dito no nosso marco legal e tal como nós desejamos, como afirmar a educação infantil como direito de todas as crianças, né, sem discriminar nenhuma, como espaço de desenvolvimento integral e aprendizagem, como elemento fundamental para a formação de sujeitos plenos, curiosos, potentes, saudáveis e integrados na comunidade. Como nós vamos fazer isso, tendo em vista todas aquelas questões que estão sendo colocadas, principalmente para a educação infantil? Eu acho que são essas as minhas questões. Gostaria de encerrar e agradecer muito essa mensagem aí da criancinha dormindo. Era assim que eu gostaria de estar hoje. E que é assim que eu gostaria de ver todas as crianças muito tranquilas, descansadas, num ambiente saudável, acolhedor e que respeite os direitos dela. Opa, eu retomei a imagem aqui porque é uma imagem muito forte, é uma imagem importante, né? Concluindo essa sua reflexão, porque nós temos as mais variadas decisões e ações sobre educação infantil neste momento. E, inclusive, eu vou pedir, olha, a sala lotada hoje, Maria Tereza, muito cheia o tempo todo, mas também muita manifestação, muita gente perguntando, colocando observações e cumprimentando a sua análise. Mas antes da gente começar a interagir sobre as manifestações, eu queria pedir para a Ana Clara trazer, por favor, o resultado da nossa enquete, Ana Clara. Por gentileza, a enquete que nós soltamos, a primeira enquete, e quais são os principais desafios, né, que sua rede de instituições está enfrentando neste momento. E aí aparece, Maria Tereza, com 55%, a dificuldade em relação com as famílias para orientar atividades que possam ser realizadas com as crianças durante a interrupção das aulas. Mas aparece praticamente empatado, com 53%, ainda não há clareza sobre como planejar a organização das turmas e espaços físicos na volta das aulas presenciais. E você, nessa reta final da fala, nos trouxe uma série de reflexões e recomendações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o resultado, porque os secretários, os participantes colocaram aqui nessa enquete. Por favor, Maria Tereza. Tá, então, sobre essa dificuldade de relação para orientar atividades, eu gostaria de retomar um pouco do que eu falei. Eu acho que, no caso da educação infantil, não é orientar atividades. As atividades as crianças fazem, o currículo, quando a gente fala na Base Nacional Comum Curricular, que as atividades, que a base da educação infantil, ela é organizada em campos de experiência e tem como eixos interações e brincadeiras, isso está acontecendo em casa. A criança está se relacionando e está brincando, e ela está experimentando diversas coisas, né? Ela não está fazendo isso com a intencionalidade da escola, com um adulto profissional encarregado de organizar o ambiente, mas isso tudo está acontecendo. Ela está sendo a mesma criança.
Então, a preocupação não é de organizar atividades para realizar com as crianças, mas é de criar um ambiente propício para que ela brinque, para que ela se expresse, que se escute a criança, que dê condições a ela de conhecer coisas, e pode ser com coisas de casa. A criança não precisa de brinquedo, ela brinca com as coisas da casa. Brinca com panela, brinca com caixa, brinca com corda, brinca com bola, coisa que tem em casa, gente. Às vezes até com instrumentos da casa. O importante é orientar as famílias de que isso é desenvolvimento para a criança. Deixar a criança brincar, atender, protegê-la dos perigos, né? Tirar elementos que possam ferir, machucar, né? Óbvio, isso tem que tirar, mas deixar a criança livre, se locomovendo, brincando, conversando, você tem que ter escuta, deixando ela só. A criança precisa também brincar sozinha, não precisa de um adulto o tempo todo com ela. Desde que ela esteja em um ambiente seguro e protegido, ela não precisa ter um adulto observando ela 24 horas. Então, os pais têm que saber disso, até para ficarem mais tranquilos. Não é fazendo atividade que as crianças aprendem, não é copiando coisa, nem escrevendo, nem desenhando só. Ela pode desenhar de papel, de lápis também, mas não é só isso. Então, eu acho que a preocupação, o design, comida, tem ar, como é que quem é que toma conta da criança, qual é o espaço que ela, como essas famílias estão, e apoiá-las. Matrícula no ensino fundamental. Então, para mim, a preocupação com o calendário e a preocupação com horas, dias letivos, é absolutamente formal e secundária nesse momento para o ensino, para a educação infantil. Por que eu estou preocupada com isso, gente? Se uma criança que não frequenta a educação infantil, nunca frequentou, se ela bater na porta da matrícula do ensino fundamental, a matrícula é um direito dela e a escola tem que matricular, independente de ter ou não cursado a educação infantil. Por que eu vou focar minha atenção num momento tão difícil como esse em calendário e hora-aula? Se ela não estivesse na escola, ela iria para o ensino fundamental do mesmo jeito. Então, vamos tentar fazer essa vivência da família um ambiente mais tranquilo, mais agradável, de mais interação, que os pais aprendam a conviver com seus filhos, respeitem, brinquem, descubram a criança que está neles, aprendam, relembrem suas brincadeiras de criança, relembrem do que gostavam de fazer, cantigas. Vamos cantar com as crianças, contar história, contar parlenda, tanta coisa que as famílias podem fazer em casa e que são currículo de educação infantil. Então, eu acho que não devemos nos preocupar com a orientação de atividades. Devemos nos preocupar com a orientação do que é criança, do que é currículo e do que é aprendizagem e desenvolvimento integral. Agora, a falta de clareza, que é a segunda aqui, eu vou dizer, se alguém tiver muita clareza, eu vou dizer que está enganado. Eu acho que o que a gente precisa é ter o norte definido. Ter o norte definido é fundamental. E o norte definido é exatamente a saúde das crianças e dos profissionais envolvidos, é a organização de espaços e ambientes, é estar sabendo o que é que vem de orientação sobre convivência a partir dessa pandemia, né? Quais são as mudanças que vão acontecer na sociedade, que vão impactar na escola. E acho, sim, que as escolas têm que centrar e pensar agora em espaço, ambiente, material, quantidade de professor, quantidade de adulto com criança, lugar de oferecer, como vai ser, tudo isso. Eu não tenho as respostas, não tenho mesmo. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho conversado muito sobre isso com todas as pessoas, as redes com as quais a gente trabalha, com os formadores da Avante, os consultores da Avante que fazem essas formações, com outros grupos, né, que eu frequento, né? A Avante está na Rede Nacional Primeira Infância, na Campanha Nacional do Direito à Educação de Qualidade, está em vários grupos e coletivos, está no grupo do Comitê Científico que assessora os governadores do Nordeste. Então, nós estamos em diferentes espaços tentando aprender, compartilhar o que é possível fazer. O que eu diria é o seguinte, a gente não tem clareza, não, e para ter clareza tem que sentar, pensar, botar todo mundo junto. Outra coisa,
outra recomendação que eu acho, trabalho coletivo. Não pode fazer nada ignorando sujeitos. Então, professores têm que participar. Eu tenho visto em alguns lugares o Conselho Nacional, que eu acho que esqueceu de consultar professor para fazer aquilo, o parecer. Os conselhos municipais estão saindo, às vezes, com pareceres que você vê que a rede, sequer a rede foi ouvida, né? Professores não participam. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Para dar certo, você tem que ter escuta de professor, escuta de coordenador, de gestor de escola, tem que ter escuta dos profissionais, merendeiras, quem sabe sobre merenda e alimentação das crianças. As merendeiras, as pessoas que trabalham na cozinha, têm que ser ouvidas. Os porteiros, o segurança, tem que ouvir todos, as famílias. Então, tem que criar esse momento de isolamento, é propício para a gente criar fóruns e pensar junto, discutir, trazer a saúde, trazer o sistema de garantia de direitos, trazer todos para discutir, para a gente poder formular alguma coisa que respeite o direito das crianças de desenvolver integralmente, que respeite o direito à saúde dos profissionais e ao seu bom desempenho. Então, é uma coisa que tem que ser feita, e o tempo é agora. Não dá para a gente esperar o dia de abrir a escola para a gente ver como é que vai ficar, não. Então, eu acho que é trabalho coletivo, escuta de todos os integrantes, volta escalonada. Eu não consigo imaginar uma volta, todo mundo junto no mesmo dia, na mesma hora. Tem que ser uma volta escalonada. Tem que ser integrada com os outros setores de políticas públicas. Eu acho que esses são as diretrizes principais. E o norte é como fazer uma educação infantil de qualidade para todos. Maria Tereza, excelente abordagem. E assim, olha, a gente tem aqui uma manifestação da Juscelie que fala assim, e eu vou juntar a manifestação, a pergunta dela com uma outra que também apareceu no meu WhatsApp direto aqui. Mas a Juscelie falou o seguinte, olha, o que fazer com as crianças de 4, 5 anos que os pais estão tirando da escola ou não desejam que as mesmas voltem por medo do coronavírus? E aí eu quero emendar e pedir para você analisar duas coisas, essa que eu acabei de dizer e uma outra. O que fazer naquelas redes de ensino onde os sistemas, os conselhos tal, liberaram atividades não presenciais e os pais de crianças, principalmente de 4, 5 anos, estão pedindo atividades para seus filhos para não perder o ano letivo. Você já acabou de falar, mas eu queria que você reforçasse isso, por favor. Tá, eu vou começar por aí, porque eu acho que essa é uma coisa que me preocupa muito, né? Educação infantil não perde ano, viu, gente? Não tem reprovação, não tem possibilidade de retenção. As crianças, quando completam 6 anos, devem ir para o ensino fundamental. Todas frequentando ou não educação infantil. Então, ninguém vai perder ano, certo? Não tem perda de ano na educação infantil. Em relação à demanda que os pais fazem, eu costumo dizer, isso eu não digo de hoje, da pandemia, eu digo de antes, que a gente ouve muito isso, mas são os pais que demandam que a escola ensine a ler e escrever. Né? Os pais demandam porque a gente ensinou os pais a demandarem. Foi a escola que disse que era isso que tinha que acontecer. Então, no momento em que você retoma uma outra concepção, no momento que você aprende outras coisas, no momento que a escola se redefine, isso tem que ser conversado com as famílias. Então, quem vai ter que explicar para as famílias o que é que acontece com as crianças na educação infantil somos nós. Quem vai ter que dizer não é ler e escrever, que não é fazer atividadezinha, que não é isso que é o cotidiano da educação infantil, somos nós, professores. E aí tem as diretrizes, tem a base, tem as propostas curriculares dos lugares. Infelizmente, a gente sabe que isso não é uma coisa homogênea nem uniforme. Eu não sei, infelizmente não é uma boa palavra. Isso não é homogêneo nem uniforme. Isso é um processo também de aprendizagem, de construção dos próprios professores, nosso, né? Isso nem todos os professores tiveram na sua formação e esses conteúdos ou essa possibilidade de reflexão.
Nem todas as redes oferecem condições de uma formação continuada que seja reflexiva, crítica e que ajude o professor a crescer e aprender na sua própria prática. Então, nem todos professores, nem todos gestores, nem todas as redes têm uma abordagem, vamos dizer assim, demais contemporânea. Vamos aprender agora, então, vamos fazer formação mais nessa área. E vamos ajudar as famílias a entenderem que a educação infantil não é para a criança escrever, copiar, desenhar, cobrir o desenho que a professora mandou. As atividades são de outra natureza. E a gente precisa explicar isso para os pais. Vamos fazer fórum com as famílias, vamos fazer reuniões com as famílias, vamos fazer grupos de zap, vamos mostrar como é que era, quem tem vida do que acontecia na escola, quem tem vida de experiências boas de educação infantil, manda para os pais. Agora, a outra questão, o que fazer com os que não querem voltar, é um risco que a gente está correndo grande, né? Eu estou muito acompanhando no exterior, para a França, que já voltou, a Itália, que já voltou, voltaram diferentes, são abordagens diferentes, cada uma delas. Mas na França eu acompanho mais de perto, porque inclusive tenho um filho que mora lá, tenho um neto que está na educação infantil. E na educação infantil, a orientação do governo é volta quem quer, não se exige presença. Então, a turma dele, que são 15 crianças, voltaram 8. 7 os pais disseram que não voltam. Até se sentirem seguros. Eu acho que isso faz parte, a gente vai ter que respeitar. Ao mesmo tempo, para que isso seja menor, para que isso não cause um impacto muito grande, porque a gente sabe que isso é importante para as crianças, a gente sabe a diferença que uma boa educação infantil faz na vida de uma criança, a gente tem que fazer muito bem feito. A gente tem que programar essa volta muito bem feita. A gente tem que ter muita, muita, muita responsabilidade na intersetorialidade, no escalonamento, no respeito e na escuta dos profissionais, no respeito e na escuta das famílias, né? Na organização do espaço e do ambiente, na definição de rotinas. Isso tem que ser muito pensado, é muito mais importante do que calendário e atividade. É pensar isso, olhar lá fora como é que está fazendo, o que é que pode ser aproveitado, né? Por exemplo, lá na França, de novo, o limite máximo é 15. Se passar de 15, eles vão fazer rodízio. Rodízio não interessa. Qual é a família que vai querer rodízio de criança? Então, como vai fazer? Vai ter menos aluno na sala, tem que ter. Como vai fazer com os que estavam e que não vão poder ficar? Quer dizer, quantos turnos a gente vai ter? São questões seríssimas e que estão ligadas, e aí eu vou fazer uma fala que tem uma conotação política forte. Vamos brigar pelo Fundeb. Porque se esse Fundeb não sair de um jeito equivocado, não tem educação pública para o ano. E a pandemia vai exigir mais. A pandemia exige mais. A volta é uma volta que vai exigir mais recursos. Foi outra coisa que a pandemia escancarou, a importância do Estado nas ações públicas, nas políticas públicas. Saúde. Se não fosse o SUS, nós estávamos muito piores do que estamos. E a educação pública vai requerer muito apoio. É um sistema imenso que atende um número enorme de crianças e que precisa ser apoiado. Então, a volta está atrelada a essa luta lá. Muito bom. Tem muita manifestação, muita coisa, certamente não vai dar tempo de tratar de tudo, mas antes eu quero pedir para a Ana Clara, por favor, trazer para a gente, nós temos ainda mais 2 enquetes aqui, Maria Tereza. Uma é para tratar da preferência dos nossos participantes por temas que ainda serão trabalhados, né? Então, por favor, votem, vocês podem votar aqui em mais de um tema e, à medida que votam, isso já sai da tela de vocês. E daqui a pouco, Ana, à medida que eu vou conversando com a Maria Tereza aqui, por favor, já solta a nossa última, que é uma avaliação deste momento que nós estamos aqui. Apareceu aqui uma questão que a gente sempre julga importante, já tratamos em outros momentos disso, o cuidado que tem que ser dado, Maria Tereza, porque algumas instituições, em alguns lugares,
houve a recomendação de que as atividades da educação infantil pudessem ser comprovadas por meio de fotos, vídeos com crianças, e a Maricelma traz esse assunto aqui, é uma preocupação muito grande. Do ponto de vista da realização da atividade, você acaba de falar que não há esta necessidade, isso é importante deixar claro, mas também é preciso tomar cuidado com a imagem da criança, com direitos autorais e tudo isso, né? Com também a proteção da criança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cuidados em relação a essas atividades recomendadas. Por favor, Maria Tereza. Deixa eu ver se eu entendi. Você está sendo pedido que as famílias documentem o que fazem para... E mandem fotos e vídeos. Tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, então, primeira coisa é isso, né? Foto e vídeo de criança. Inclusive, eu quero dizer já que as fotos que aparecem na minha apresentação, como várias outras que a Avante tem, são de projetos e redes com quem a gente trabalha. Em todas elas tem o documento de sessão de imagens de pais, né? Que os pais fazem. Então, é preciso ter muito cuidado mesmo. A outra coisa é que, na educação infantil, como eu falei antes, não tem uma avaliação de retenção, nem de reprovação, nem de coisa nenhuma. E a avaliação, a ideia de avaliação que existe é muito mais de um registro do desenvolvimento da criança. Então, os professores, eles têm que documentar, né? E é um avanço individual, não é comparativo, não é para fazer ranking de aluno, nem para dizer quem foi mais, quem foi menos, mas é acompanhar o desenvolvimento da criança. É isso que tem que acontecer, segundo o que está dito nos documentos legais da educação infantil. Então, não prova, essas coisas não existem. Então, o que se pode, de fato, pedir às famílias é que elas compartilhem, da mesma forma que muitas redes já estão fazendo isso, mandando vídeo de música, de história, de brincadeiras, mandando fotos antigas das crianças na escola para elas se relembrarem do ambiente, né? Fazer um videozinho do dia do aniversário da criança com ela. Da mesma forma que existe essa mão que vai da escola para casa, pode-se pedir, sim, que a casa mande. Não necessariamente fotos, mas assim, mostre aí o lugar onde que as crianças gostam mais de ficar em casa. Qual é o canto da casa que eles gostam mais? Qual é a brincadeira que eles gostam de fazer? Como é que ele fica, qual é o adulto, qual é a atividade que ele prefere fazer com que adulto? Como é o soninho dele? Então, você pode pedir que as famílias, até para mostrar que tudo isso é o currículo dela, né? É comer, dormir, é brincar, é conversar. Né? Se a criança já fala e disse uma coisa interessante, mande o diálogo para mim, diga qual foi a... Né? A criança diz coisas maravilhosas e nessa fase da pandemia a gente tem ouvido coisas espetaculares das crianças. Então, o que a criança comentou pode ser sobre a pandemia ou não, né? Se tem um animalzinho em casa, como é que é a relação dele com o animal? Quer dizer, pedir aos pais que olhem para as crianças com esse cuidado, esse respeito e essa escuta e mandem para os professores. É uma forma de manutenção de vínculo, é uma forma das escolas perceberem mais ainda o ambiente onde essas crianças vivem, moram, né? É um compartilhamento. Eu acho que não para comprovar que está fazendo coisa nenhuma, gente, não precisa, não precisa. E eu acho que essa discussão tem que ser travada, trazer também, eu não mencionei, aproveito para mencionar agora, conselhos municipais de educação têm que ser chamados, os secretários têm que participar dessas discussões, né? Os órgãos normativos, até o Ministério Público, todos têm que ser chamados para discutir essas questões. Então, tentar escolarizar a educação infantil, não tentar retroceder para uma ideia de instrução, quando a gente está já num outro patamar de educação integral, de desenvolvimento integral, de formação integral, de brincar, de aprender pelas relações e pela brincadeira. A gente não pode recuar disso, porque senão vai ser uma perda muito grande. Nossa, que aula maravilhosa, né? Que bom que a gente pudesse ficar aqui o dia inteiro com você, tratando disso e tratando da organização da educação infantil. Eu vou te encaminhar depois todas as manifestações aqui, porque realmente é muita coisa e não tem como responder, porque o nosso tempo aí já estourou, né? Mas eu quero deixar aqui uma provocação que apareceu
motivada para algumas pessoas, que eu acho que é importante, que ela tem muito a ver com o momento atual. Ela tem a ver com a importância da gente repensar a escola, e aqui específico a instituição de ensino da educação infantil, na relação com as famílias. Como, Maria Tereza, qual sugestão nós podemos deixar hoje para quem está participando aqui conosco sobre como reaproximar a escola das famílias? Como trazer os pais para discutir o contexto da educação infantil em cada uma das nossas instituições de ensino da educação infantil? Olha, eu acho que o principal que eu diria é o seguinte: essa metáfora de derrubar os muros, ela precisa ser vivida, né? Vamos derrubar os muros, vamos deixar as famílias chegarem, vamos reconhecer as famílias como competentes, como cuidadoras dos filhos. Elas conhecem os filhos, elas têm histórias, elas têm costumes que podem não ser os que eu, professor, com a minha individualidade, minha identidade, acho os mais adequados, mas é o lugar desta criança. Este lugar, o primeiro passo é a gente reconhecer este lugar. Reconhecer, respeitar, valorizar. E aí você cria as condições para um diálogo. Se a família não se sente acolhida, respeitada e escutada, não rola, entendeu? Então você tem que criar as condições. Não pode chamar a escola só para dar carão, família só para dar carão, família só para reclamar, família só para dizer o que deve fazer, né? Tem que chamar a família para acolher. Vamos fazer um café da manhã, vamos chamar os pais, vamos chamar as mães, vamos oferecer um espaço agradável para elas sentarem, não precisa ser aquela coisa formal, sentadinha que nem sala de aula, né, um atrás do outro, ou numa roda meio constrangida. Vamos botar livros, vamos botar um ambiente agradável, um cafezinho, vamos conversar com as famílias, né? Vamos visitar de vez em quando as famílias, vamos criar uma rotina de idas e vindas, né? O dia que a gente for convidada por uma família para ir tomar um café na casa delas, é um paraíso, pense. Mas para isso você tem um caminho para fazer. Você tem que acolher, você tem que cuidar, você tem que escutar, você tem que valorizar e criar um diálogo, porque senão não aquele diálogo africano, aquele ditado que a gente repete muito, vamos fazer ele também virar verdade, né? É preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Escola sozinha não resolve, família sozinha não consegue. E precisa toda a comunidade estar envolvida. O que é que aqueles pais sabem fazer? Em que eles trabalham? De onde vieram? Qual é a herança que eles trazem? Que lugar eles têm no mundo? Se a escola não conhece isso, não consegue. Isso é tarefa. Muito bom. Eu tenho tantas manifestações e não tem como a gente tratar de tudo e trazer tudo, porque o nosso horário realmente chegou ao final. Mas eu quero usar a fala, o registro aqui da Elaine para dizer que foi uma conversa muito, 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 muito importante, mas, sobretudo, a gente tem que dizer que foi um diálogo claro e lúcido, o que é muito importante para os gestores que estão aqui conosco diariamente acompanhando esse trabalho do PVE. E aí, muito obrigado realmente, Maria Tereza, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer muito grande ter você aqui. As pessoas que perguntaram, a Maria Tereza já nos enviou. O material à tarde será disponibilizado, junto com um pequeno vídeo que ainda a Maria Tereza vai nos mandar. E nós deixamos aqui também a possibilidade que mantenha o contato com a Avante, mantenha o contato com a Maria Tereza, que é extremamente importante do ponto de vista desta organização da educação infantil. Maria Tereza, realmente obrigado e esperamos que no futuro, em algum momento, a gente possa ter de novo a sua presença aqui para uma conversa boa, agradável, sincera, direta, como foi essa. Realmente, muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos que participaram e conte comigo. Falar de educação infantil, para mim, é mais do que obrigação, é um grande prazer. Que legal. Muito obrigado.
Eu quero lembrar que amanhã a gente não tem encontro, né? A partir dessa semana, 3 vezes por semana. Então, nós teremos novamente o nosso encontro na sexta-feira. E na sexta-feira, nós estaremos aqui com a secretária Neurilene de Camaçari e também com Wesley de Niquelândia, que vão participar para falar sobre a reorganização das redes de ensino neste momento agora de pandemia, mas também sobre como fazer com as redes de ensino na volta às aulas presenciais. A todos vocês que acompanharam conosco este encontro, muito obrigado em nome da direção do PVE pela oportunidade que nos deram com a sua audiência, com a sua participação aqui. Realmente é muito importante. Na sexta-feira nós voltamos aqui a partir das 10 horas da manhã com mais uma videoconferência do PVE. Muito obrigado. Obrigado de novo, Maria Tereza. Um bom dia a todos vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Bom dia também. Tchau.